Pai do céu, uma palavra aqui que estava vendo agora há pouco, que me chamou muita atenção, que se encontra lá no capítulo de Gênesis, capítulo 3 versículo 7, que fala sobre Abraão, né? Abraão e Ló, que os dois tá tendo contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E uma coisa que me chamou muita atenção é que Deus ele deu uma direção a Abraão. Ele fala para Abraão: Abraão, sai de tua tenda, da tua parentela. No caso, ele fala para Abraão sair da sua tenda e da sua parentela. Parentela significa família. Ele fala para que Abraão vá-se embora, mas só que Abraão, sem entender muito, talvez pela inexperiência, porque naquela época não existia pessoas para estar dando direção a ele, né? Então, muitas das vezes a gente não conhece verdadeiramente a voz de Deus. E era isso que estava acontecendo com Abraão. Ele sabia que Deus tinha falado com ele, mas ele não reconhecia o modo que Deus ele falava com Abraão, porque é diferente da gente hoje. Hoje a gente já ouviu o testemunho de pessoas, hoje a gente já leu a Bíblia, hoje a gente entende algumas coisas e vai entender o que Deus ele fala conosco, porque ele já falou com alguma pessoa lá atrás e ele já falou com alguém outras vezes, e a gente vai entender por causa do testemunho de um irmão, por causa do testemunho de uma irmã, porque alguém já nos deu a direção. Mas Abraão não, ele recebe a direção diretamente de Deus. Então naquela pessoa não tinha ninguém para dar a direção a Abraão, não tinha nenhum testemunho para Abraão escutar e entender o que Deus ele estava querendo dele verdadeiramente. Muitas das vezes é assim na nossa vida também, nós não conhecemos a voz de Deus e nós não conseguimos estar atualizado à voz de Deus. Porque muitas das vezes Deus ele fala conosco aqui no dia, mas nós não conseguimos a atualização de Deus porque nós não estamos com Ele ouvindo, sensível a ouvir a sua voz todos os dias. Foi isso que aconteceu com Abraão, porque se nós formos reparar, desde quando Deus ele fala para Abraão sair da sua parentela, ele diantemente, ele não fala mais com Abraão. E qual é o momento que Deus ele fala com Abraão novamente? É no momento em que Abraão ele diz: olha, Ló, tu escolhe para onde tu faz. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Quando Abraão ele decide se separar de Ló, quando ele decide deixar a sua parentela, a sua família, aí é quando Deus ele volta a falar com Abraão novamente. E o que é que ele fala para Abraão? Abraão, tá vendo as estrelas do céu, tá vendo a areia do mar. Tu não consegue conter. É o momento que Deus ele começa a falar novamente com Abraão. Isso me chamou muita atenção, porque o caminho certo é igualzinho ao caminho errado, só o destino que é diferente. Porque o destino somos nós que fazemos, o destino é a gente que faz, se ele é diferente. Mas o caminho que Deus ele tem para você é o mesmo caminho que Satanás ele tem para você também, o caminho errado. Satanás ele nos mostra as coisas que ao nosso ver é o que Deus ele tem para nós, mas o caminho é o mesmo. Mas o destino que tem para nossas vidas é totalmente diferente do que o Deus ele tem para você. Amém? Então essa é a palavra que eu queria deixar hoje, nesta manhã, e hoje para você, que o caminho certo é igual ao errado, mas o destino é diferente. Então que nós venhamos nessa manhã estar no caminho certo, para que nós venhamos chegar no destino certo, que é o destino que Deus ele tem para nós. Amém? Fiquem na paz de Deus e que Deus vos abençoe.